Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e também no Antagonista Vídeos. Além disso, você confere a minha coluna diariamente sem paywall para você compartilhar livremente com seus amigos no site do Antagonista, sempre sobre o mesmo tema do Narrativas Antagonista. Não se esqueça de entrar na nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe, porque aí a família Narrativas Antagonista vai crescendo cada vez mais. Fato do dia: liberação dos jogos de azar. É uma matéria controvertida, debatida, olha. Desde antes da maioria de nós aqui sermos nascidos, não é verdade? Agora, para a gente conseguir debater e entender o que está acontecendo, eu te proponho sempre esse exercício diário que a gente faz para elevar o nível da discussão política, que é o seguinte: eu te falo primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: liberação dos jogos de azar. O projeto que liberaria os jogos de azar no Brasil está pronto para ser votado no Senado. Para muitas pessoas, que surpresa, gente, isso de jogos de azar, mas é um mesmo projeto que já vem sendo discutido desde 1991. Ele andou por todas as comissões da Câmara, do Senado. Quando a gente vê essas ondas, né, de discussão que vão e vêm, sempre são em torno deste mesmo projeto que já estava tramitando. O jogo foi proibido no Brasil em 1946. E desde então, a gente tem muita gente discutindo por que isso não retroage. Qual foi o motivo da proibição do jogo no Brasil? Ele foi um motivo moral. Não é que fizeram um estudo sobre criminalidade, lavagem de dinheiro, se valia a pena, se não valia. Lá em 1946, foi uma decisão de cunho moral. E é claro que o governo muda, a questão moral ela ainda pesa bastante, mas essas discussões elas foram avançando. Esse projeto de 1991, a gente fala liberação do jogo e na prática você já tem um mundo de jogos que acabam sendo liberados, que acabam não, que são liberados, mas são coisas bem específicas ali, como por exemplo os cassinos. O projeto prevê que poderia haver um cassino em cada estado, um no Distrito Federal, e tem algumas exceções. São Paulo poderia ter 3 cassinos, Minas, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará, até 2. Vamos ver agora como é que a mídia oficial do governo, a TV Brasil, falou da aprovação desse projeto que, segundo o atual relator, é uma coisa que traria assim, uma arrecadação de impostos fantástica para o Brasil. Olha, essa matéria teve o aval da comissão, né? Mas o placar foi apertado, né? 14 votos favoráveis e 12 contra. Agora segue para a votação no plenário do Senado, né? O texto já havia sido aprovado pela Câmara em 2022, né? No Senado, o relator é o senador Irajá, do PSD. Ele recomendou a aprovação, né? E argumentou que os países que regulamentaram os jogos de azar e as apostas tiveram um maior desenvolvimento econômico. Ainda, segundo ele, né, a arrecadação potencial aí nesse caso seria de 22 bilhões de reais por ano, com um aumento ainda na geração de empregos aí da ordem de 1,5 milhão de vagas, né? Os parlamentares contrários, né, Luciano, afirmam que a proposta pode incentivar o vício em jogos e ainda o cometimento de crimes, né, como prostituição, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além de restringir a exploração dos jogos a empresas sediadas no Brasil, o texto ainda prevê a criação de uma lista de pessoas que estariam proibidas de jogar, entre elas as pessoas superendividadas, né? Eu lembro que os jogos de azar no Brasil são proibidos desde 1946. Nesses últimos anos, houve uma aceleração no trâmite, tá, desse projeto. Ele ficou muitos anos só em comissões.
Quem botou para votar no plenário da Câmara, porque ele já passou pelo plenário da Câmara, ele já foi aprovado lá, foi o Arthur Lira. E o Arthur Lira, não sei se você se lembra, mas logo que ele estava lá virando presidente da Câmara, ele já tinha na pauta essa questão dos jogos de azar. Olha, é um projeto que ele já vem há muito tempo. A gente precisa, como eu disse, eu fui eleito presidente da Câmara com um compromisso único de ouvir e pautar diversos projetos e matérias que representem interesses diversos da casa. Nós temos 513 parlamentares que pensam diferentes. E essa questão da legalização dos jogos no Brasil é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo. E tem que ser feita às claras, tem que ser feita com muito debate, com todos os convergentes e divergentes, mas sempre daquela linha que eu sempre prezo com vocês, sem versão. Então, quem defende a legalização vai dizer por quê, quem é contra a legalização vai dizer por quê, e aí nós vamos ter a oportunidade de saber quem quer que o jogo continue sendo ilegal no Brasil, como é hoje, por exemplo, que todos sabem que tem cassino, todos sabem que existe bingo, todos sabem que existe caça-níquel, todos sabem que existe bingo, todos sabem que existem apostas virtuais, eletrônicas, que são debitadas em cartão de crédito e pagam os impostos no exterior, jogo do bicho. Então, todos nós sabemos que isso existe, mas tem que existir na clandestinidade para continuar, sem gerar empregos formais no Brasil, sem pagar mais ou menos 20 a 25 bilhões de reais de impostos para o povo brasileiro. E essa matéria dos jogos de azar é um desafio para quem está acostumado a pensar só em termos de polarização. Se o Lula está de um lado, o Bolsonaro está do outro. Se o Lula pensa de um jeito, o pessoal do Lula pensa do mesmo jeito. Se o Bolsonaro pensa de um jeito, os bolsonaristas pensam do mesmo jeito. Essa dos jogos de azar é uma confusão de meio de campo que vocês não têm ideia. O presidente Lula se posicionou recentemente sobre o tema. Vamos ver o que ele disse. Não sou favorável a jogo, não estou favorável, mas também não acho crime. Se o Congresso for aprovado e for feito um acordo entre os partidos políticos, for aprovado sem nenhuma resistência, não tem por que não sancionar. Agora, eu acho que não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Essa promessa fácil de que vai gerar 2 milhões de empregos, de que vai desenvolver não sei quanto, não é verdade também, não é verdade. Então, o que eu acho é o seguinte, a minha missão é o seguinte, o meu jogo agora é esse, o meu jogo é fazer a economia brasileira voltar a crescer, o meu jogo é fazer muito investimento no ensino profissional, no ensino técnico, nas universidades e no ensino fundamental. Meu jogo é fortalecer a escola de tempo integral no Brasil inteiro. Meu jogo é gerar emprego, aumentar salário, distribuir renda, porque é isso que deixa o povo feliz. É esse jogo que o povo tem que apostar e é esse jogo que o povo vai ganhar, porque esse país vai devolver ao povo o prazer. Quem tem uma posição parecida com a do Lula, no sentido de que a arrecadação que vai vir não é a que estão falando e os mecanismos de controle não estão prontos para trazer esses dividendos todos. Ou seja, essa história que estão falando não é bem assim. Quem tem uma posição parecida com a do Lula? A senadora Damares Alves. É claro que aí ela fala também das questões morais dela. Vamos dar uma olhada. Nós não temos órgãos de controle para acompanhar o que vai acontecer lá na boca do caixa. Nós hoje temos fraudes ali no posto de gasolina, a gente não está dando conta. Imagine a lavagem de dinheiro que vai ser lá. Eu sou fundadora, relator, do Movimento Nacional Brasil Sem Azar. Tenho muito orgulho de estar participando desse movimento, ter sido fundadora, está lá ainda, mas lhe afirmo, os debates no Brasil inteiro, a sociedade está reagindo. Eu nunca vi uma matéria, nos últimos anos, ser tão acompanhada como esta. O Brasil não está pronto, não é hora. Eu sei que alguns senadores, como o senador Eduardo Braga, especialmente quem está em área de fronteira, acha que isso vai levar muito emprego, mas eu vou dizer uma coisa, pode até levar emprego, mas vai levar junto uma fatura muito pior que o emprego. Com certeza, fique certo disso. Então, eu só queria estar colocando aqui o que as mães do Brasil pensam, o que as famílias do Brasil pensam. Não é hora de aprovar uma matéria como essa, nem de discutir. Temos coisas mais importantes para discutir nessa casa.
E com relação a jogo e o jogo destruir a família, era o argumento deste pessoal de direita, muito religioso, muito moralista, que proibiu o jogo em 46. Ocorre que essas coisas não são tão simples assim. A gente tem, por exemplo, o Gildo Vigor, que é um cara progressista, fazendo um alerta sobre o tal do jogo do tigrinho, que saiu muita reportagem ultimamente sobre isso, é uma coisa muito popular, muita gente acessa, e ele fez um alerta exatamente sobre esta questão moral do impacto do jogo na vida das pessoas. O Fantástico acabou de falar sobre o jogo do tigrinho, gente. E eu volto aqui para falar para vocês novamente. Não existe almoço grátis. É uma ideia da economia. Você já viveu a sua vida, você sabe muito bem que não existe, gente. Quando a esmola parece muito grande, o santo fica desconfiado. Por quê? Porque na vida a gente tem que batalhar para conseguir. Então, cuidado, gente, com todo tipo de aposta, com todo tipo de joguinho. Cuidado. Não coloque em risco o dinheirinho que você vai pagar suas contas. Primeiro lugar vem as suas contas. Não coloque em risco o dinheiro de vocês, da comida de vocês, do aluguel de vocês, das contas de vocês. Fiquem atentos, minha gente. E quando algo parecer fácil demais, desconfie. Porque ninguém é besta. Porque senão, gente, tava todo mundo rico por aí. Não é assim que funciona, né? Então fiquem atentos, entendeu? E vigorem. Beijo. Aí a gente fica pensando, bom, então a direita de jeito nenhum que aceita jogo. Bolsonarismo tem horror a jogo. O Paulo Guedes era favorável a esse projeto do jeito que ele está, de legalização de jogos, cassinos e tudo, e tentou emplacar isso várias vezes, falava disso abertamente nas reuniões ministeriais. Vamos dar uma olhada. Não faz falta. Não é isso o problema. A mesma coisa o nosso problema do jogo, nos recursos integrados, não tem problema nenhum. São bilionários, são milionários, executivos do mundo inteiro. O cara vem... fazem convenções. Olha, o turismo saiu de 5 milhões em Singapura para 30 milhões por ano. O Brasil recebe 6. Uma pequena cidade recebe 30 milhões de turistas. O sonho do presidente de transformar o Rio de Janeiro em Cancún, lá Angra dos Reis em Cancún, aquilo ali pode virar Cancún rápido. Entendeu? A mesma coisa, Espanha. Espanha recebe 30, 40 milhões de turistas. Isso aí é uma cidade da Ásia. Macau recebe 26 milhões hoje na China. Só por causa desse negócio. É um centro de negócio, é só maior de idade. O cara entra, deixa a grana lá que ele ganhou anteontem, ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. Aquilo não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fuder. Ô Damares, deixa cada um... Damares, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder, pô. Lá não entra nenhum. Bom, Paulo Guedes queria legalizar o jogo, falava dos benefícios que ia trazer, comparava com Singapura. Muitas pessoas já estão comprando terrenos, pensando nessa história, porque foram vendo nos últimos anos o projeto andar, aquele projeto que falam, privatização das praias, que não é de privatização, mas dá uma olhada no narrativas antagonistas que eu fiz sobre, tem meio que uma simbiose entre os dois. E o Paulo Guedes falando, isso aqui é o sonho do Bolsonaro, de transformar o Rio na Cancún brasileira, e isso e aquilo. E o Bolsonaro era contra. Aí foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, texto base de projeto de lei que legaliza cassino, jogo de bicho, bingo e aposta em cavalo, etc. Né? Legalizou assim, jogos no Brasil. Bem, a Câmara, todo mundo sabe, o Senado também tem autonomia. Alguns querem que eu reprove ou aprove certas coisas lá. Eu tenho meu limite. Fiz o que pude, junto a alguns parlamentares mais chegados a gente, né, para ver se derrotava o projeto lá. Infelizmente, foi aprovado. Alguém sabe o placar? Foi 240 e poucos votos, né? Isso. Bem, o que eu já decidi aqui, a Câmara toda sabe, os presidentes da Câmara e do Senado também sabem. Uma vez aprovado, a gente vai exercer o nosso direito de veto. E daí, para derrubar o veto é nominal, né? Na Câmara tem que ter 257 votando
não ao veto, né? 257 não, metade mais um de 513, né? O veto seria derrubado. Eu acho difícil derrubar o veto. Mas se a Câmara derrubar, vai para o Senado. Lá são 81 senadores, para derrubar o veto, tem que ter 41 senadores votando não. E aí, como é que fica? Eu vou trazer para vocês a fala do deputado Augusto Coutinho, que é um deputado do Centrão, não é desses que polarizam, e no dia em que se aprovou esse projeto na Câmara, ele trouxe um argumento que é muito interessante. Nós já temos, efetivamente, jogo. Não só loterias da Caixa. Você tem tanto o jogo do bicho, que é uma questão histórica e muito mais complexa, quanto você tem as grandes casas de apostas que operam. E ele acha que a gente poderia ter um modelo brasileiro disso. Existem muitos jogos no Brasil de uma forma clandestina. O jogo do bicho, que hoje movimenta uma enormidade de milhões de reais, que poderiam estar sendo arrecadado imposto para o país, ele existe e corre a todo dia. Hoje a gente lamenta, senhor presidente, em ver plataformas de apostas aqui no Brasil, que são hospedadas fora do Brasil, que não arrecadam recursos, e a aposta acontece no celular de quem quer fazer. É um argumento bom, mas aí o senador Magno Malta, que integra a frente parlamentar contra os jogos de azar, rebate esse argumento desse jeito aqui. A minha pergunta aos parlamentares é: assalto de banco existe, por causa disso nós vamos legalizar? Espancamento de mulher existe, vamos legalizar porque já existe e cobrar um imposto. Pedofilia existe, abuso de criança já existe. E é um comércio, o Brasil está entre os 3 maiores abusadores do planeta e o maior consumidor de pedofilia na internet já existe. Nós vamos legalizar só por causa disso e cobrar imposto? O Brasil só tem um partido liberal. E os liberais, ultraliberais, gente como Paulo Guedes, que vem ali da escola de Chicago, do liberalismo econômico, são a favor da liberação do jogo. O partido que a gente tem com essa marca ideológica do liberalismo é o Partido Novo. O Partido Novo tem um senador. Então, o senador é favorável à liberação dos jogos. Não, contrário. Vamos ouvir o que o senador Girão tem a dizer. Que o Brasil já tem problema demais. E a gente percebe, eu há 20 anos estudo esse assunto, já fui a alguns países, inclusive na meca da jogatina, que é Las Vegas. E lá, para você ter uma ideia, os índices de criminalidade são os maiores dos Estados Unidos. Suicídios, né? Questão de tráfico de droga, de arma, tudo de ruim vem junto com o jogo, né? Inclusive, o argumento que é utilizado por alguns dos que defendem a liberação: mas isso vai trazer turismo, isso vai trazer imposto, isso... Tudo matematicamente, estatisticamente é desmontado, né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que é o Yale Greenhouse, que é o economista e professor da Universidade Baylor, lá nos Estados Unidos. Ele apontou que para cada dólar arrecadado, você gasta $3 com custos sociais, né? Com problemas de doença mental, de segurança pública. E a questão de que vai gerar emprego é o inverso que vai acontecer. Vai acontecer um déficit de emprego porque vai haver uma canibalização de onde tem geração de emprego, de comércio, de serviços. É como um eucalipto, né? O jogo de azar, o cassino, o bingo, o jogo do bicho, como está no projeto, ele chupa tudo, né? Então, isso vai matar o comércio e vai gerar um déficit de emprego. A arrecadação é a mesma lógica, é uma perda de arrecadação, e o que mais me preocupa é o impacto social, né? Tanto é que a PGR tem notas oficiais contra, a Polícia Federal, o COAF, vários órgãos se manifestaram de forma firme que o Brasil não está preparado para esse tipo de situação. É algo extremamente perigoso. Eu quero dizer que nós temos hoje um relatório
por exemplo, da CNBB, ela fez uma nota extremamente preocupada. Os evangélicos também estão todos unidos e os espíritas, que nunca se manifestam, se manifestaram através de uma nota social. São princípios e valores do povo brasileiro e a gente não pode deixar a população se perder com relação a essa tentação que é a jogatina e isso é nefasto para o Brasil. E aí, vamos lá, ao Deltan Dallagnol, que também é do Novo e que é um cara que durante muitos anos trabalhou processando pessoas que faziam desvio de dinheiro. Ele é contra o projeto por dizer que você vai ter sonegação, você não vai conseguir arrecadar esse dinheiro que o povo está dizendo que vai ser arrecadado. Vamos ouvir o que o Deltan Dallagnol tem a dizer. Mas cassinos, então, aumentarão a arrecadação de impostos? O vice-presidente executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, da Anfip, que é alguém mais interessado em arrecadar tributo do que os auditores da Receita, o Gilberto Pereira, ele afirmou que a Anfip é contra o projeto de lei. Segundo ele, que entende disso de trás para frente, que estuda profundamente tributos, arrecadação, os países como Estados Unidos e Inglaterra, que permitem as atividades de jogos de azar, não são capazes de evitar a sonegação de impostos e a associação dos cassinos com quem? Com as máfias. Vamos dar uma olhadinha no que ele diz? Eu separei aqui aspas dele. Ele disse: estima-se bilhões de dólares que são sonegados nesse segmento. A ideia de trazer algum aumento de arrecadação é ilusória, apenas uma máscara para dizer que a ideia é boa. Se o Brasil quer aumentar a arrecadação, tem que investir na administração tributária. O que vai aumentar com esse projeto é, sim, a criminalidade. Foi isso que ele disse. Por outro lado, o que é certo? O certo é que os cassinos vão aumentar o vício em jogos. O psiquiatra, coordenador do programa ambulatorial do jogo patológico da USP, da Universidade de São Paulo, o Hermano Tavares, ele coordenou um estudo feito pela USP que identificou o vício em jogos como um problema de saúde pública que só vai piorar caso ocorra a legalização da jogatina, o que vai trazer uma sobrecarga ao sistema público de saúde. Com os depoimentos que a gente traz, pode ficar uma impressão de que há uma pressão majoritariamente contrária ao projeto, né? Mas não é isso, não. Ele foi aprovado por um placar, assim, tratorou, sempre amplíssima maioria. Quando pôs para votar, maioria favorável. Ocorre que quem é favorável tem sido mais discreto. E quem é contrário tem sido muito vocal. E, inclusive, se abriu essa frente parlamentar contra a legalização. Eles estão batendo o bumbo, estão falando muito. Quem é a favor está falando pouco, mas está fazendo andar. E Rodrigo Pacheco pode, sim, levar ao plenário do Senado. O presidente Lula diz que ele é contra, mas que se passar no Congresso, ele vai sancionar. E aí? O que você acha? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. Eu tô adorando ver cair a máscara da extrema-direita que quer instaurar uma teocracia neopentecostal aqui no Brasil. Porque eles ficam com essa coisa de liberalismo econômico, de Paulo Guedes, de Mises, de o caramba, mas na real o que eles são? Crentelhos. No fim, eles se rendem ao fundamentalismo crente e querem estender isso a todo mundo. E o projeto dos jogos tá na cara, né? Eles vão ficar batendo bumbo, falando, ai, sou liberal, mas na hora eles cedem para os crentes. E na realidade, esse projeto, o presidente Lula já disse, para ele tanto faz, se o Congresso aprovar, ele sanciona, porque não tem importância. Quem vai em cassino não é pobre, quem vai em cassino é rico. E a prioridade do governo Lula é governar para os mais pobres. Nós avisamos, PT no poder de novo seria a destruição da família. Entrou o PT, começou abortismo, gaysismo, libera droga,
Agora vão liberar o jogo também, e vai ter aumento da prostituição, e vai lavar dinheiro da criminalidade organizada. Não sei se vocês viram aquele documentário, O Mecanismo, em que o pessoal que estava na cadeia batia na cela comemorando quando o PT era eleito, batia na cela comemorando quando chegava no Supremo. É exatamente diante disso que a gente está. Agora é que vai virar um narco-estado mesmo, porque vai ser PCC lavando dinheiro em cassino, aumento da prostituição, aumento da pedofilia, destruição de todas as bases da civilização ocidental. O presidente Bolsonaro ia vetar essa pouca vergonha, mas ele fala palavrão, né? Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse projeto tende a passar, porque são muitos interesses envolvidos, as pessoas que já tinham interesse em ter propriedades que tivessem jogo já estão investindo, já estão de olho em outro projeto, que é aquele que erroneamente se chamou de privatização das praias, que não é de privatização, mas são coisas casadas e já muita gente investiu nisso, tem muitos interesses, ele vai passar. E, mais uma vez, o Brasil não discute com seriedade as coisas que precisa discutir. Porque aqui vai ficar o quê? Eu sou a favor de jogo, eu sou contra jogo. E isso é uma questão moral, na maioria das vezes. Os dados e as evidências, nesse caso especificamente, não estão sendo utilizados de forma correta, nem por quem é a favor e nem por quem é contra. E por que os políticos fazem isso? Porque o eleitor deixa. Quando o político fala um discurso que o eleitor sente no coração que representa as crenças dele, ele fala, esse cara é bom, e repete e não vai ver se tem a ver com a realidade. E é diante disso, precisamente, que a gente está agora. A questão do jogo tem muito a ver com a questão moral. Você ser a favor de que as pessoas sejam livres, ou você acreditar que isso pode destruir famílias, que não traz um bem para o país e ser contra. Este é um ponto, que é a questão moral. Você tem um outro ponto, do tanto que vai trazer de dinheiro para o país. A legalização dos cassinos, por exemplo. Você ter cassinos vai atrair mais turismo? Você ter cassinos vai atrair mais dinheiro? Você não tem um estudo feito sobre isso. Esse projeto não tem. O que o relator fala para você não é verdade. E quem rebate também não tem um estudo sobre. O que a gente tem é, o Brasil precisa de mais turismo. Ter resorts, ter áreas especializadas com cassinos, com shows, poderia atrair mais? Poderia. Só isso vai atrair mais? Não sabemos. Com a barreira da língua, com a distância que a gente tem de um oceano da Europa e de um Caribe no meio até Estados Unidos e Canadá, nós vamos atrair turismo? O Brasil inteiro tem menos turismo, por exemplo, que a Lituânia. Por outras questões. Inclua aí a criminalidade organizada. Para nós é meio comum. Fecha o vidro do carro, não anda falando no celular na rua, não dá mole com dinheiro, não deixa ver que você tem cartão de crédito. Para a gente é normal. Para a maioria gigantesca, quase absoluta da população do mundo, não é. Você viajaria para um país em guerra? Poucas pessoas fariam isso. Essa é a questão. Voluntariamente, a pessoa vai passar as férias num lugar que ela vê notícias policiais que ela nem entende como ela vai se virar? Difícil saber. E difícil que aconteça. Por outro lado, não tem mais facilidade para lavar dinheiro do crime organizado em cassinos. E esse crime ficar ainda pior e reduzir o turismo? Não temos estudos sobre isso, mas é uma grande hipótese. A gente fala dos cassinos de Las Vegas, dos cassinos na Europa, mesmo ali há problemas de lavagem de dinheiro, de uso pela criminalidade organizada. Vai
interferir de que forma no combate à criminalidade organizada no Brasil? Também não sabemos, porque, mais uma vez, não há estudos e o projeto está aí desde 1991. O projeto está há tanto tempo que uma questão que precisaria ser resolvida nessa área não está nem endereçada, porque é uma questão que surge depois do projeto que chama internet. Com a internet, o jogo não é mais só ter um cassino que você vai lá fisicamente. As grandes casas de apostas, elas podem ser acessadas de qualquer lugar do mundo. Mesmo que você fale, vou proibir o país. Ok, você usa uma VPN, vai lá e participe, faz a sua aposta em qualquer lugar do mundo. Isso é uma realidade. Isso é uma porção grande da economia do entretenimento. Tem pessoas que têm questões morais? Ok, não é disso que eu estou falando. Isso existe. Isso está aí. Vários países têm visto esse fenômeno e têm feito regras que os favorecem. Nós vamos aprovar um projeto do jogo sem nem endereçar essa história direito. Porque, mais uma vez, fatos não interessam. O que vai ser o seu dia de amanhã não interessa. O que interessa é alguém te dar um bom argumento para você humilhar quem pensa diferente de você. Essa é a prioridade do brasileiro. A prioridade do brasileiro é essa questão dos jogos. É uma questão importante que já foi tratada só sob o ponto de vista moral lá em 1946 e que, infelizmente, talvez seja tratada também só sob esse ponto de vista hoje. E o que vai ser depois? Deixa como é que tá, fazer como é que fica, não é não? Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eita, tema que também, né? Deixa o povo oriçado. Esse aí dos jogos de azar. Deixa aqui embaixo o seu comentário. O que é que você acha dessa história toda? E me diz também que outros temas você quer ver por aqui. Estou de volta amanhã, 5 da tarde. Grande beijo para vocês. Até lá.